possível somente crer. Mais uma vez. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Obrigado, Senhor Jesus, Deus eterno e soberano Senhor, por mais uma vez estarmos em Tua casa, por termos podido deixar de lado as nossas preocupações, os trabalhos do dia a dia, as lutas que passamos, e temos vindo dedicar este tempo ao Senhor. E cremos que fomos chamados para isso. Tem sido uma longa jornada até aqui, mas até que enfim, aqui estamos juntos diante da Tua presença. E não podemos deixar passar a oportunidade, enquanto estamos na presença do Senhor, para pedir por perdão dos nossos pecados, das nossas fraquezas, incapacidades, incredulidades, tudo aquilo que não é Teu, cada carrapicho que pegamos por aí, pelo campo afora. Pedimos que nesta hora o bom pastor de ovelha possa tomar conta de cada um de nós, nos tomar pelo braço, dar as palmadas necessárias, e mais sabemos que sempre o Senhor tem um óleo fresco para colocar sobre a nossa cabeça, e sempre tem o mel na rocha, para podermos lamber a rocha onde está o mel derramado pelo Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude uma vez mais, e que nenhum espírito contrário ao Espírito Santo possa impedir nada nesta noite, e que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso possa ter livre acesso entre nós, ao nosso entendimento, ao nosso coração, e que a Tua palavra, ao ser ministrada, venha de encontro às nossas necessidades, nos mude, nos modifique, nos purifique, Senhor, pela lavagem da água pela palavra. Circuncida nossos lábios e ouvidos nesta hora. Agradecemos por Tua presença, porque de nada adiantaria para nós estar aqui sem que o Senhor não estivesse. Cremos na Tua presença entre nós, porque cremos na promessa de Tua palavra que se cumpre nesta hora. Aceito a nossa gratidão agora, no nome amoroso de Teu Filho Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Tudo é possível, somente crer. O culto de ontem eu vou continuar ele hoje. Então, os irmãos que não estavam, que vocês podem pegar. Então, vocês preparem suas Bíblias. Preparem suas Bíblias para lermos alguma coisa. E nós vamos ler em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13. E eu sempre, por esses tempos, eu sempre tenho procurado chamar a atenção de vocês, o máximo que eu possa, para juntos estudarmos as Escrituras. E o culto de ontem nós falamos sobre conhecer profundamente. Conhecer profundamente. Depois vocês ouvirão. Já tenho deixado à disposição também no website para os irmãos fazerem download, na primeira página. E as coisas acontecem assim, nós vamos deixando ser guiados, né? Ser guiados, ser direcionados nesses temas, nesses detalhes, nesses assuntos. E o certo é que no final você vai ver que tudo é um assunto só, é um tema só. É um tema só. E esse conhecer profundamente, sabemos de antemão que não é para todos, não é para todo mundo. E a minha preocupação é esta: será que eu mereço? Tenho eu merecimento para entender profundamente, né? Será que nós podemos conhecer de uma forma profunda essas coisas? Porque aqueles que não conhecerem, Jesus disse que não conhecer, né? Quem não vê, quem não entender, mas ele diz que tem que ter um novo nascimento. Então, no culto de ontem, nós falamos sobre as 3 características
que o homem nascido de novo não tem. Não tem. Ele não aceita as coisas de Deus, ele não compreende as coisas de Deus, e as coisas de Deus para ele é como se fosse loucura. Loucura. Então, vocês tenham cuidado com as coisas que vocês estão ouvindo, porque são coisas simples quando são faladas. Porém, vocês percebem que estamos tudo indo para as Escrituras, sempre levando para estudar as Escrituras, porque nós não podemos fazer diferente. Não podemos fazer diferente. Então, vocês já estão com a Bíblia aí aberta? Em 1 Coríntios 13, versículo 9, diz assim: porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Não é isso? O que é em parte será aniquilado. Sempre que nós chegamos nesta parte das Escrituras, nós temos falado que o que é perfeito é a palavra. Porque Paulo vinha de vamos dizer assim, dando um ensino para as pessoas a respeito dos dons, sobre profecia, profetizar, sobre o amor, aquela coisa toda. E no final ele foi dizendo isto: em parte conhecemos, em parte profetizamos. São coisas que fazemos, porém, tenham cuidado que vai vir algo que quando isto chegar nós temos que deixar essas coisas de lado, porque são rudimentos. Então isto que é perfeito, nós sempre falamos que é a palavra. Porém, a forma de falarmos a palavra fica parecendo uma coisa muito simples ao ser falado, porque o que é palavra? O que é palavra? Agora, não tem nada perfeito senão Deus mesmo. Deus é a palavra. Vê? Então, é quando Ele vem, quando Deus se apresenta, Ele traz o entendimento que tudo mais, todos os rudimentos, se você já passou por eles, você vai perceber que aquilo era apenas uma basezinha onde você ia construindo o edifício. E Deus, que é a perfeição, que é o perfeito. E é nesta hora, quando se chega na perfeição do entendimento sobre Deus, as pessoas dizem: não, isso é loucura. Porque enquanto eles estão no rudimento, eles apenas imaginam o futuro, visualizam o futuro, sonham com o futuro, achando que será coisas grandiosas. E não são coisas grandiosas, porque Deus sempre vai se esconder na simplicidade. Agora, versículo 11: quando eu era um menino, eu falava como menino. Você sabe por quê? Por que você falava como menino? Porque o seu entendimento era de menino. O seu entendimento era de menino. Como é que o irmão Odaí vai esperar do príncipe dele uma coisa? Não é? Ele ainda fica abismado, algumas coisas que o menino fala, o pequenininho, não é? Mas o pensamento dele é de menino. E aquilo que está no seu entendimento é daquilo que ele fala, que ele interage. Portanto, quando você vê muita gente agindo como menino, o que você pode fazer? É criança ainda. Não importa quanto tempo eles tenham andando na fé. Mas se estão agindo como criança, falando como menino, é porque o entendimento ainda está de menino. É necessário crescer ainda. Ok. Entendia como menino. E por quê? Sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Em outras palavras, o espelho é como se estivesse fosco. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, meus irmãos, de acordo com essas palavras de Paulo, ele estava falando de um tempo futuro que teria que chegar, quando veríamos Deus, este que é perfeito, face a face, no linguajar mais popular, cara a cara. Vê? E ele diz: enquanto isso não chega, enquanto você não chega a esse entendimento, você conhece as coisas em parte. Em parte. Mas quem conhece em parte, acha que sabe tudo. E por isso que brigam, que discutem, entram em conflitos, aquela coisa. Aí ele diz: mas então, assim, agora em parte, mas então, quando? No tempo quando ele, que é o perfeito, estiver aqui pessoalmente, então poderemos conhecê-lo como também somos conhecidos.
Agora, como é que somos conhecidos? Porque nós precisamos entender bem estas coisas. Então eu conhecerei como também sou conhecido. Isto mostra que quando se entra na presença, ou quando se entende o cumprimento da palavra no tempo da parúcia, da presença de Deus, você conhece a Deus e você conhece a si mesmo. Você sabe quem você é. Porque há uma identificação, há um confronto entre pai e filho. E você o reconhece como seu pai, aquele por quem você tanto buscava, tanto queria ver a face. E você não pode ver a face de Deus a não ser através da palavra. Observe. Agora conheço em parte, mas também o conhecerei como sou conhecido. Esta palavra conhecido, ela vem da palavra grega epignosco. Vocês lembram que tem a palavra gnosco, não é? Gnosco. Mas esta que é também de conhecer. Mas conhecido vem da palavra epignosco. Epignosco. Isso é traduzido desta palavra grega. Que significa chegar a conhecer profundamente. Então vocês que não estavam no culto de ontem, que ouvirão depois, vai perceber que onde eu terminei no culto de ontem, eu estou continuando aqui com vocês. Esta palavra epignosco, ela significa conhecer profundamente para saber a fundo. Saber a fundo. Conhecer com precisão. Precisão. Conhecer muito bem. Reconhecer. Entender certos sinais. Perceber o que é uma pessoa. Então você já sabe que a presença de Deus não reconhecida, não é reconhecida por estes que não encontram este entendimento. E por isso eles não podem ver Deus face a face, ver Deus cara a cara. Não pode se ver a completa revelação. Então, quando temos chegado a este ponto, o que diz Paulo, quando você chegar neste ponto epignosco, de conhecer profundamente, saber a fundo, reconhecer com precisão, saber os detalhes dos sinais, conhecer a pessoa, quem é a pessoa, então ele diz, só assim é que você vai entender. Só aí você vai entender. Mas diga-me, se há uma promessa para o entendimento aberto para as coisas de Deus, claro que tem que haver um obstáculo do outro lado. Alguém para impedir que as pessoas cresçam na fé. Então eu acredito que é providencial alguns desses cultos não serem transmitidos. E só depois que eu coloco o áudio, porque eu vejo se eu posso então passar adiante ou não. Porque temos falado determinadas coisas, feito algumas acusações, não é? Sem acusar quem quer que seja, mas de uma forma geral, que algumas pessoas poderão se sentir ofendidas, não é? E talvez vão no rádio, vamos dizer assim, na web, apenas para ver o que estou falando. Ok. Vamos entender uma coisa aqui. Se existe uma profecia que fala de um período de tempo onde teríamos o nosso entendimento aberto, o diabo conhece essas profecias. Ele só não sabe como, quando. Tanto é que ele não sabia se era Jesus. És tu? Ele não perguntava. És tu? Porque desde Abel, desde os filhos de Adão, que ele ficou, será que é este? Será que é este? Porque tinha uma promessa. E todo homem que Deus usou no passado, ele perseguiu. Será que é este? E quando chegou Jesus, és tu? És tu prometido? És tu o Cristo? Se tu és o Filho de Deus? Então, claro, ele sabe que tem uma profecia. Então, ele sabe que Deus tem um plano. Então, ele vai bolando vários planos para ver se consegue atrapalhar alguma coisa. Não é? Se há uma profecia mostrando que no tempo do fim, o entendimento haveria uma caminhada individual e a sós com Deus, e nesta caminhada teríamos nosso entendimento aberto, eu quero que vocês pensem em termos da palavra, Então, claro que o diabo fará tudo para atrapalhar as pessoas a não caminharem a sós, individualmente, pessoalmente, com Deus. E aqui está o que tem sido um obstáculo para se conhecer estas coisas. Veja o que Deus nos diz no livro de Isaías, capítulo 28. Você está com as suas escrituras? Isaías, capítulo 28. Vamos ver como está. Isaías 28. O versículo 8 de Isaías 28.
Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. Sim? Leu assim? Não há nenhum lugar limpo, é isso? Todas as suas mesas. Bem, o que você põe na mesa? O que você coloca na mesa e chama as crianças ao redor? A comida, não é? A papa. A sopa. O mocotó. É gostoso, meu marido. Quem sabe fazer o mocotó, a feijoada, na mesa. Agora, vamos pensar nisto, gente. Como estamos estudando as Escrituras, temos que saber que isso se trata de coisas espirituais. Ou não compreenderemos as Escrituras. Se é na mesa que você põe a comida, e você é chamado para participar da mesa, para sentar ao redor da mesa, então esta mesa são púlpito. Então vamos ler da forma real para os nossos dias. Porque os seus púlpitos estão cheios de vômitos e de imundícia. E não há lugar limpo. Então, o que as pessoas estão comendo? Por não estarem se alimentando da verdade, da evidência da terra, a evidência do Espírito, o fruto a seu tempo, eles sempre estão comendo de um alimento estragado do passado, a comida de ontem, o maná apodrecido. Está imundo, está podre, cheio de verme, vômitos, porque são os ácidos gástricos, porque eles não têm outra coisa a não ser a dar para o povo, a não ser interpretação de si mesmo, que eles têm por dentro, e por isso é chamado na Bíblia de vômito. E é disto que o povo está se alimentando. E como podem crescer com a sujeira dessa? Agora veja a continuação. Versículo 9 de Isaías 28. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Do que estamos falando? De conhecer, porque menino não vai entender nunca essas coisas. Quando era menino, era daquele jeito, mas não é possível ser menino toda a vida. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Essa é a mensagem. A quem vamos dar a entender esta mensagem? Agora, a nova versão internacional, a tradução da nova versão internacional, coloca esta escritura desta maneira. Quem é que está tentando ensinar? Vê? Quem é que está tentando ensinar? Porque esses que estão tentando ensinar, o que eles estão ensinando? O que eles têm para as pessoas? Têm eles alimento fresco? Maná do dia? Ou estão vivendo da luz da era anterior? Da era pentecostal, que é Laodiceia? É mensagem para cá, o lembrando para lá, e aquela coisa toda, e vai. Mas nunca consegue entender o que está acontecendo. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. Eu estou lendo o mesmo versículo, mas na nova versão internacional. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? As crianças desmamadas e a bebês recém-tirados do seio materno? Vê? Em outras palavras, na hora, quando já não são mais bebês. Já era para todos serem mestres. No entanto, o que estão dando para eles? Isto que eu li na nova versão internacional, vocês estão lendo aí, é o versículo qual? 9 e 10, é isso? A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina?
ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Pode? Você acha que um bebê, ele pode entender estas coisas? Não. São meninos. E por isto passa por alto de suas cabeças. E não adianta nos esforçarmos e perdermos os cabelos preocupado. Ou vamos ficar todo o tempo apenas batendo no primeiro estágio, justificação. Apenas pregando o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou vamos ficar mais 40, 50 anos apenas batendo em corte de cabelo e saia curta. Olha, pelo amor de Deus, vocês me desculpem, mas se for para vocês deixarem cabelo crescer, se for para vocês deixarem roupas adequadas, se for para vocês cobrir seus joelhos, esperando que eu pregue contra isso, vocês vão para o inferno. Porque eu não posso mais estar preocupado com isso. Já faz muito tempo que vocês passaram por isso. Se for para mim estar preocupado com a ordem da igreja, dizendo que aqui não pode falar, que não podemos conversar aqui dentro, que não podemos brincar, comprar e vender, fazer negócio. Se for para ficar preocupado com isto, vocês vão ficar sem a presença do Espírito, porque eu não vou perder meu tempo. Tem muita coisa para ser ensinado. Tem muita coisa para ser ensinado. Já não deveríamos mais estarmos preocupados com isto, porque esses rudimentos já deveriam estar estabelecidos em nossos corações há dezenas de anos atrás. Deixe isso para os novos que estão chegando agora. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Agora veja, batismo do Espírito Santo ainda é o que abre a porta para o Espírito Santo, então a caminhada é longa. Ou acompanhem ou ficarão para trás. Não vai ficar, não pregou mais sobre isso, então tá bom assim. E daqui a pouco tá do jeito da Jezabel por aí afora. Tá do jeito dos mundanos aí afora. Então vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? A crianças desmamadas e a bebês recém-tirados do seu materno? Agora veja o versículo 10. Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Vê? Você sempre vai ter. Sempre é palavra sobre palavra, acumulando palavra sobre palavra. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, a qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Nós vemos que as pessoas, passamos por isto recentemente sobre este tema, falando sobre as pessoas que são aprisionadas, que são presas, atadas em molhos, em feixes, são bem organizados e estão sendo preparados para a queima. Preparados para a queima. Agora, se à medida que o tempo tem passado, desde que você veio para esta mensagem, se as regras que te foram apresentadas, se os mandamentos que te foram apresentados, você não acumulou para si mesmo palavra sobre palavra, para hoje você poder ter o entendimento aberto para entender a perfeição desta revelação, então você vai ficar amarrado nos púlpitos, apenas com regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali, deixando você aprisionado, você achando que a mensagem é só isso, regras e proibições. E isso não é outra coisa a não ser contar a história de bicho-papão para a criança dormir amedrontada. E pensa-se em um Deus apenas como um ser ruim, sem misericórdia, sem amor, que está pronto para matar no primeiro deslize que você cometer. E você não aprende o que é amor, você não aprende o que é graça, o que é bondade, e o que Deus tem vindo fazer nesse tempo do fim, com o livrinho aberto, dizendo, toma e come.
E ainda diz para você, vai ser doce, depois vai se tornar amargo, mas você tem que comer. Quer dizer, é bom para você, é bom para a sua saúde. Então nós vemos que os púlpitos, neste tempo, se consideram mesas cheias de vômitos. Este é o alimento de ontem, vomitados com os ácidos do homem. A fama do homem, a popularidade do homem, a interpretação do homem, o braço forte do homem que segura, que amarra, que prende, que amedronta. E todos sabem que o ácido é como malícia. E é assim que os púlpitos fazem mais dano à palavra de Deus do que ajudar as pessoas para que conheçam seus papéis na família de Deus. Ao invés de estarem levando as pessoas a reconhecerem seu papel como filho, tomando a Jesus Cristo como exemplo, estão deixando as pessoas apenas, tornando-as membros, apenas participantes do movimento, do trabalho, do defensor da igreja. Agora, a formosura do que Deus está fazendo aqui nesse tempo, do fim, o quadro bonito que podemos enxergar no que Deus está fazendo aqui nesse tempo do fim, é que Ele tem vindo para chegar a ser participante, a ser morador em nossa própria vida. Ele próprio se tornar a nossa própria vida. No culto de ontem nós falamos que o propósito do coração de Deus é isto: sempre fazer com que seus filhos alcancem o entendimento que Ele tem trazido. E Ele tem vindo a tal ponto dele próprio se tornar a nossa própria vida. É o que você vai ler aí em Colossenses. Abra sua Bíblia, Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 4. Vejamos. A carta aos Colossenses está lá, próximo das cartas de Tessalonicenses, não é? Depois de Efésios, viu? Você tem Filipenses e depois Colossenses. No capítulo 4, aliás, no capítulo 3 e o versículo 4, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Cristo, que é a nossa vida, quando Ele se manifestar. Isto é a mesma coisa que Paulo falou lá na carta aos Coríntios. Conhecerei Ele como também sou conhecido. Porque Deus manifesta para nós o seu caráter verdadeiro. Isto é o faneiro de Deus. E você também manifesta o caráter de filho de Deus. Vê? Então Ele, que é a nossa vida, vem e se manifesta, se revela. E então nós também nos manifestaremos com Ele. E esta manifestação é o quê? Em glória. Tendo a mesma avaliação, a mesma opinião dEle. Isso nos diz que quando Cristo se manifesta em seu verdadeiro caráter, então nós vamos fazer o mesmo. Temos que nos manifestar também com o nosso verdadeiro caráter de filho de Deus. Agora vamos aqui para a carta de João. Vamos em 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 João, que está lá próximo do Apocalipse, né? Próximo das cartas de Pedro. 1 João, capítulo 3. O versículo... Versículo 1. Vede, quão grande amor nos tens concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Se conhecesse a Deus, conheceria a nós como filhos de Deus. Veja, porque é a mesma manifestação. Deus se manifesta como Pai, você se manifesta como Filho. Então, o mundo nunca poderá conhecer ao verdadeiro eleito, porque nunca pode conhecer a nosso Pai, se você não vê. Por isso
Veja que tudo isto se abriu para nós quando começamos a estudar sobre a divindade, não foi? Sobre a deidade. Se você não vê o entendimento da deidade de forma perfeita, você nunca vai realmente conhecer aos eleitos. Porque o entendimento sobre a deidade é um teste para o eleito, para manifestar os eleitos. E nem pode, sem este entendimento, não pode identificar a vida de Deus. Se não pode identificar a vida de Deus, como pode produzir? Porque se só identifica a vida de Deus quem é semente. Ok. Versículo 2. De 1 João 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Como você sabe que Deus não pode ser visto. E você só se manifesta com Ele quando você vê como Ele é. E isto não pode ser outra coisa, a não ser quando você enxerga, compreende a palavra, entende a palavra. Porque Deus é a palavra e você sabe que é parte dela. Em Lucas capítulo 24, Lucas 24. Veja, abra sua Bíblia aí, Lucas 24, porque ali Jesus começou a expor as Escrituras para abrir os olhos dos discípulos que caminharam ou caminhavam com Ele no seu caminho ali para Emaús. E quero que você perceba, compreenda com esta leitura de Lucas 24, que foram as coisas pequenas que Jesus fez, que Jesus seguiu fazendo com eles, para ajudar a estes dois a chegar a um entendimento. E este entendimento finalmente abriu os olhos deles, para que eles pudessem ver quem aquele caminhante verdadeiramente era. Mas eles não puderam ver quem ele era, enquanto seus olhos não foram abertos, enquanto seu entendimento não foi aberto. Cada coisa que ele fez foi com um objetivo em mente, para mostrá-los, aqueles dois discípulos, à luz do que tinha acabado de acontecer em seu dia, e ele levou eles tudo para a palavra. Levou eles para a palavra. E pela palavra revelada do dia e a condição daquele dia. As pessoas querem ter o entendimento aberto, as pessoas fazem perguntas. De ontem para hoje recebi umas 3 perguntas, cada uma mais difícil do que a outra. As pessoas querendo saber, querendo entender, querendo conhecer. Mas me diga uma coisa, como você vai entender isto se você nem sequer tem coragem de ler a sua Bíblia? Nem procura um tempo de ler o que está registrado? Você não conhece a Bíblia, como quer conhecer o cumprimento dela? Não procure atalho, não procure esta facilidade tamanha. Você tem que entender o que está nas Escrituras. Por favor, liga um pouquinho. Você tem que entender o que está nas Escrituras. Agora, desde que nós começamos a estudar sobre a doutrina de Cristo, a doutrina da mensagem, vocês percebem perfeitamente que todos os cultos nós estamos lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Enquanto as pessoas estão mais preocupadas em ler a mensagem, ler a mensagem, ler a mensagem. Você não vai entender a mensagem sem esta Bíblia. Tudo você tem que levar para as Escrituras. Como você quer ter seu entendimento aberto se você não conhece as Escrituras? Agora, é muito fácil. Quando você vai evangelizar uma pessoa que não conhece a mensagem, e você diz, olha, ela não pôde ver, você começa a apresentar Mateus 28, 19, não é? Sobre o batismo, e depois leva para Atos 2, 38, e rapidamente você leva para Lucas 24, 45, para mostrar para elas que Jesus abriu o entendimento dos discípulos, e por isso eles entenderam que Mateus 28, 19, o cumprimento é Atos 2, 38, quer dizer, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. E nós usamos sempre essa escritura, apenas ou praticamente para alguns desses detalhes. Mas isso é muito além que isso. Está muito além. Isso vai muito longe. Isso vai muito longe.
Observe, versículo 32 de Lucas 24, viu? E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Como foi que o coração deles ardeu? Quando a Escritura foi aberta para eles. Sem a abertura da Escritura, você ficará vazio. Um entendimento vazio, um sentimento vazio. E as pessoas estão acomodadas a isto. Vão, louvam, voltam para casa, vai para aquele culto, voltam de encontro em encontro, de festividade em festividade, mas seus corações não ardem pelas coisas profundas de Deus. Eles estão acomodados com os movimentos. Mas quando a Escritura é aberta para eles, é diferente. É diferente. Veja a reação destes homens. Seus corações começaram a queimar dentro deles. E quando isto começou a queimar em seu interior, foi quando desejaram sair e dizer aos outros o que havia acontecido. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como um deles fora conhecido no partir do pão. Amém. Você percebe que quando eles estavam... Já pregamos muitas vezes sobre isso, mas pare um pouquinho aí a sua leitura e lembre-se como foi que aqueles dois homens estavam. Era um momento sombrio. E eles estavam vindo de um certo lugar e vindo das festividades e tal, tudo triste pelos acontecimentos que tinha acontecido na Páscoa, e estavam indo para Emaús, e logo em seguida um viajante começou a acompanhá-los. E, claro, entardecendo já, e vamos conversando, vamos juntos, começaram a falar. E vocês sabem, do que vocês conversam, porque o que é isso que vocês estão discutindo assim com tanta ênfase e, no entanto, com um semblante tão triste? Oh, você não sabe? Você não é daqui? Não sabe os últimos acontecimentos que aconteceu com Jesus Nazareno, varão profeta, poderoso em obra, diante de Deus e dos homens? E, no entanto, crucificado, ele disse que ressuscitava, mas já é o terceiro dia. Acho que o entardecer do terceiro dia, né? O que é que Jesus fez? Olha, Jesus não mostrou a mão, né? Não mostrou cravo, não mostrou a espinhada de espinho na fronte, não mostrou nada, porque na realidade eles não podiam ver nada disso porque eles estavam ainda cegos. Não adianta querer mostrar o que significa para as pessoas aquela foto ali, o pilar de fogo na cabeça de William Branham, por mais que eles tenham esta foto. Quem lembra daquela foto? Quando o pastor ficou, parece mesmo o rosto de Cristo. Os irmãos lembram disso. Nós deveríamos ter guardado aquela filmagem. Um amado pastor, há muitos anos na mensagem, porém, João Branham disse que parecia com o rosto de Cristo. Traga cá a foto, traga cá, irmão, traga, eu peguei a foto, olha lá. Aí olha para um lado, olha para outro, tentando entender, porque não sabia o que era aquilo. Não sabia. E não adianta você mostrar para eles estas coisas que eles não sabem. Então o que é que temos que fazer? Me diga o que podemos fazer hoje. Não podemos fazer nada a não ser ensinar-lhes como Jesus fez. Mas quem é você, rapaz? Eu sou discípulo. Eu sou seguidor. E você quer me ensinar? Nem sei quem você é. Foi ministrado aonde? Veio de qual companheirismo? Era um viajante no meio do caminho. Ninguém, sem credencial nenhuma. Eles não sabiam quem ele era. No entanto, eles deram ouvido. E a Bíblia diz que Jesus começou desde os profetas. Amém. Desde Moisés, os profetas, na lei e nos salmos. E veio pregando, mostrando nas escrituras. Eles conheciam as escrituras. E aquilo foi juntando, eles sabem que é mesmo. Está tudo esquematizado, está tudo dentro a coisa. Vê? A ponto deles quererem ouvir mais. Olha, vamos lá para casa para a gente continuar o papo, né? Me diga que Jesus fez coisa grandiosa? Não, só lhes falou sobre a Escritura.
Querem ver o que está acontecendo hoje, querem saber que movimento é este, que obra rápida é esta, que rodeará a terra, querem saber o que é a terceira etapa, querem saber o que é selo, trovões, vão para as Escrituras. Entenda o cumprimento das Escrituras, hoje estará tudo perdido. E foi Jesus lendo para eles, ou citando as Escrituras para eles, que o coração começou a arder. Começou a arder. E Jesus não fez coisa grandiosa, apenas deu graça e partiu o pão. E eles puderam conhecer que só quem partiu o pão daquela forma era Jesus. É o que as pessoas precisam. Ter intimidade com Jesus, a ponto, quando ele estiver partindo o pão, ele se reconhecer e se alimentar deste pão partido por ele mesmo. Não ir atrás dessas mesas cheias de vômitos. Note a primeira reação deles foi compartilhar esta maravilha com os demais, né? A primeira alegria deles, largaram tudo e correram para Jerusalém, que eles já estavam vindo de lá. Veja o versículo 42. No versículo 42, já foi depois que Jesus se apresentou agora para todos eles juntos. Versículo 42, de Lucas 24. Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. O que aconteceu? Quando Jesus lhe falou sobre essas coisas, apontou para eles a Escritura que eles tanto conheciam. Versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Não é uma coisa milagrosa, uma unção, alguém vai impor a mão sobre você para abrir o teu entendimento. Não, Senhor, você só tem que enxergar o que está na Escritura para ter seu entendimento aberto. Agora, a essas alturas, eles o haviam conhecido por 3 anos e meio. 3 anos e meio que caminharam juntos. E ainda assim, eles não tinham seus olhos abertos para o que estava acontecendo em seu dia. E por que hoje as pessoas pensam que tem a revelação? Porque eu estou na mensagem, eu creio que Deus enviou um profeta, já fui batizado corretamente, aquela coisa eu não creio na Trindade e tal, e eu tenho a revelação. Mas o entendimento foi aberto, você compreende as Escrituras? Versículo 46, vamos ler mais um pouquinho. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E levou-os fora até Betânia. Não é interessante que aconteceu tudo isto sem que as outras pessoas soubessem? Porque os discípulos foram chamados de mentirosos depois. E Jesus esteve com eles e caminhou com eles dali até Betânia. E ninguém viu. Os outros não presenciaram isto. E levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém. É assim que termina o livro de Lucas, né? É assim que termina? É o final mesmo do livro de Lucas, isso? É isso mesmo, irmão? Tá, que eu estava lendo aqui a anotação. Pois bem. Então você sabe que Lucas termina este relato. E onde ele termina, ele começa em Atos, né? Da ascensão aos céus. Né? Agora, com isto em mente, meus irmãos, então o que deveria ser a nossa atitude para com os outros? Como deve ser a nossa atitude? Que estão se esforçando para entender, que querem entender as coisas. Você vai perceber que Jesus nunca os chutou para fora. Jesus não os expulsou coisa nenhuma. Jesus não foi duro com eles. Mas ele foi atrás dele, seguiu pelo caminho, na primeira oportunidade entrou na conversa,
nunca, em nenhum momento, com um chicote, você não vê Jesus repreendendo eles. Você não vê Jesus repreendendo Pedro por ter negado ele 3 vezes. Antes colocou a mão ao seu redor e disse: apacenta meu rebanho, apacenta minhas ovelhas. Vê. Você vê Jesus indo, conversando com eles, não com um chicote. Isto foi para os incrédulos que odiavam a luz. Mas o que Jesus fez com aqueles que estavam, mesmo sem entender, mas procurando, sempre estar juntos, sempre ajudando, o que Jesus fez foi dar-lhes exemplo após exemplo da ressurreição, da evidência da ressurreição, mostrando a presença, o mesmo Jesus, após a ressurreição, e mostrando que aquilo era a vindicação do que estava escrito no Antigo Testamento. E é o que temos, é a nossa luta, é o que estamos fazendo hoje para o mundo, para as pessoas. Procurando ir atrás daqueles que querem aprender e mostrando dentro das Escrituras a evidência de Deus nesse tempo, a presença de Deus que o mundo falha em reconhecer, que aqueles que dizem que são desta mensagem falham em reconhecer, deixam passar por alto um sinal tão tremendo. Agora, antes de concluirmos, agradecendo desde já a presença de vocês que vieram nesse culto, eu quero deixar registrado as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Marion Branham, no sermão Livro de Êxodo, primeira parte. Ele pregou esse sermão no dia 5 de outubro, mês 10 é outubro, não é? Outubro de 1955. Livro de Êxodo, primeira parte. O irmão Branham pregou dessa forma. Jesus disse: se um homem nascer de novo, se um homem não nascer de novo, ele não consegue entender o reino dos céus. Não há nenhuma maneira de compreendê-lo até que seja nascido de novo. E então Deus se revela a você. E então você sabe que você passou da morte para a vida, porque nenhum homem pode chamar Jesus ou Cristo apenas pelo Espírito Santo. Vê? A única maneira que você jamais, que alguma vez você saberá que Jesus é o Cristo, é quando o Espírito Santo pessoalmente testemunha para você que Ele é o Senhor Jesus ressuscitado. Não importa o que Ele iria fazer, que tipo de sinais, que tipo de milagre, você nunca saberá até que a sua experiência pessoal com Deus venha. Você diz: bem, eu creio, porque a Bíblia diz assim. Bem, isto é bom, a Bíblia é verdade. Ele sabe disso. Bem, o pastor disse isto. Talvez ele sabe disso. A mãe disse que sim. Ela sabe disso. Mas e o que você sabe sobre isso? E você, o que sabe sobre isto? Você nunca sabe até que seja revelado a você individualmente pelo Espírito Santo. E então, ao aceitar isto, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, nascido pela segunda vez. Amém. Amém. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé. Creio que está bom por hoje. Então, por mais que a gente deseje pregar sobre um tema, temos que estar esperando orientação do alto para isto, não é? Senhor Jesus, te agradecemos nesta hora por tua bondade para com cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, abra o nosso entendimento. Estamos procurando nos aplicar a tua palavra, a entender o que está nesta Bíblia, o que está nas Escrituras. Tu enviaste um profeta no tempo do fim para nos falar estas coisas, e temos que pegar suas palavras e olhar como ele olhou para a Bíblia e também ver o cumprimento dela nesse tempo do fim. Perdoa nossa incredulidade, Senhor. Afasta de nós todo pecado. Cobre-nos com o sangue de teu Filho Jesus Cristo, o sangue que verteu das veias do Emanuel, célula sanguínea que foi criada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso no ventre de Maria, e por isso é também chamado sangue de Deus, com a qual fomos comprados e resgatados. Ajuda-nos nesta hora, Senhor. Os irmãos que estão enfermos, que estão doentes, que estão necessitados, pedimos por cada um deles. Especialmente oramos pelo irmão Rubens, completando então 66 anos, Pai. Ajuda-o neste tempo. Sabemos que o que vem pela frente para todos nós, que já alcançamos uma certa idade,
É canseira, enfado, enfermidade, fraqueza no corpo, mas, Pai, fortalece no espírito a cada um de nós. Ajude-o, para que ele possa a cada dia suportar a pressão do momento, enfrentar o desafio e a cada dia estar mais próximo do Senhor, até que seja chamado para casa. E apresentamos a cada um dessas pessoas aqui também, os irmãos e as irmãs que estão presentes, cada família aqui representada, as pessoas que ouvirem depois esta gravação, Senhor, que eles também sejam ajudados e abençoados por Ti. Cobre-nos com as Tuas santas asas, as asas do Onipotente. Abriga-nos no Teu esconderijo, Pai, e a cada dia que possamos sentir o fluir do Espírito nas nossas vidas. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Deus os guarde, irmãos. Deus os abençoe. Tenham todos uma noite abençoada pelo Senhor. Enquanto vocês se despedem, deixe-me ler, deixe-me cantar o hino aqui. Ó grande Deus, assim como Tu, faz-me odiar tudo que é do mundo e do Teu Espírito encha-me, Senhor. Ó grande Deus, Senhor de tudo, bem perto de Ti, Senhor, sempre quero andar nos Teus caminhos e sob a luz do Teu meigo olhar. O meu pecado, ó Pai, queiras perdoar. Não meu pecado, mas meu coração venhas Tu olhar. Ó grande Deus, assim como Tu, faz-me odiar tudo que é do mundo e do Teu Espírito encha-me, Senhor. Ó grande Deus, Senhor de tudo, andando eu na solidão, quando clamei a Ti, com graça imensa e amor tão profundo, vieste a mim. Então Te conheci e agora anelo ouvir a voz do Teu chamado e contigo subir. Ó grande Deus, assim como Tu, faz-me odiar o que é do mundo e do Teu Espírito encha-me, Senhor.